vamos falar rapidamente do que são metodologias ativas de ensino e por que desse nome, ok? O que nós chamamos de metodologias ativas de ensino são uma série de técnicas e ferramentas pedagógicas que buscam colocar o aluno no protagonismo do processo de ensino e aprendizagem. E você pode falar, mas Alex, isso já acontece, o aluno é o protagonista, certo? Bom, nem sempre. Vamos parar para pensar um pouco em como é a lógica atual do processo de aprendizagem, ou pelo menos a lógica mais comum ou mais tradicional, ok? Então, de modo bem simplificado, podemos estruturar o processo todo pedagógico em duas etapas, vamos colocar assim, de modo mais simplificado. A etapa do ensino e a etapa da aprendizagem. Na etapa do ensino, é a etapa mais centrada no professor, é uma etapa voltada para o consumo de informação, é onde a informação é apresentada ao aprendiz e o aprendiz consome essa informação e começa a lidar com ela. Geralmente, numa sala de aula, é aquele momento da aula em que o professor está no quadro, explicando, expondo as ideias, expondo o conteúdo ao seu aluno, apresentando através de slides, vídeos, escrevendo ou pedindo que o aluno leia um trecho do livro. Essa, então, seria a parte do ensino. A parte da aprendizagem vem logo na sequência. É a parte mais centrada nas ações do aluno. É quando o aluno vai pegar aquele assunto que ele consumiu, processar mentalmente, começar a digerir e transformar aquilo em memória, ou seja, em aprendizagem, em conhecimento adquirido. Então o aluno vai começar a escrever, fazer anotações, elaborar perguntas, resolver exercícios, aplicar aquele conhecimento de alguma forma. Nesse processo está ocorrendo a maior parte da aprendizagem. É quando toda aquela informação que o aluno consumiu começa a ser absorvida e transformada em memória de longo prazo, que é basicamente o processo de aprendizagem. Tá? É claro que muita gente pode falar que o processo de ensino e aprendizagem eles não são separados, eles acabam se misturando, né? O aluno está assistindo a aula e ao mesmo tempo ele está copiando e anotando e pensando em perguntas. Sim, eu concordo em parte, mas de modo geral, essa interseção ela é muito pequena e muito tênue. Né? É aquela forma, não é uma coisa preta, uma coisa branca e uma linha no meio. Você tem ali uma zona cinzenta de transição de um para outro. Mas, como eu disse, de modo simplificado, de modo geral, você pode sim estruturar o processo pedagógico nesses dois momentos, ensino e aprendizagem. E aí entra então a definição das metodologias ativas em comparação com o método tradicional. Uma vez estabelecido esse formato, a gente tem também dois momentos bem específicos no processo pedagógico, né? Que é o momento presencial, em que o aluno está em sala de aula com os seus pares e com o professor, e o momento individual, em que geralmente o aluno está em casa ou numa biblioteca, fazendo ali deveres de casa e estudando. O que acontece de modo geral, no modelo mais tradicional, mais comum, né, visto aí no cenário educacional, é que o momento da sala de aula ele é muito forte no ensino, muito centrado no ensino e pouco centrado na aprendizagem. Ou seja, a maior parte do tempo em sala de aula é dedicada e centrada no consumo e apresentação de informação. Então é quando o professor pede ao aluno para ler um livro ou ele expõe oralmente o conteúdo, explica o que está acontecendo, demonstra, ou seja, é um cenário um pouco mais onde o professor está comunicando a informação para o aluno e o aluno de modo mais passivo está recebendo essa informação, cabendo a ele apenas anotar, copiar ou reproduzir alguns elementos que estão sendo transmitidos. Então ele é muito centrado no ensino e pouco na aprendizagem. O processo de aprendizagem ali é muito em alguns momentos em que o aluno, ao anotar, elabora uma questão ou levanta para fazer uma pergunta. Mas esses momentos eles são mais exceções e não o comum e não a regra no momento da sala de aula. E fora da sala de aula, acontece o inverso. O processo é muito mais centrado na aprendizagem, é quando o aluno vai fazer tarefas, vai fazer dever de casa, vai resolver exercícios, vai fazer resumos, vai fazer produção textual. Neste processo, ele está muito mais centrado em fazer algo com o que foi aprendido do que no consumo de informação. Então, é um processo muito mais centrado na aprendizagem. Então, no cenário tradicional, você tem que, na sala de aula, a maior parte do tempo é dedicada ao ensino, apresentação e consumo de informação, e fora da sala de aula, o processo ele é muito mais centrado e focado na aprendizagem, no uso da informação em processos mais ativos. Assim, a proposta da escola ativa, né, que respalda, que dá base aí para as metodologias ativas, propõe inverter esse processo. Ou seja, a parte da aprendizagem, que é uma parte onde o aluno está mais ativo ali, construindo conhecimento, aplicando as informações, ela se beneficiaria muito mais de um processo mais dinâmico, de troca de ideias,
e de uma orientação. E, portanto, ela seria mais beneficiada se ela ocorresse na sala de aula, onde o aluno pode trocar ideias com seus pares e ser orientado pelo professor nesse processo, deixando o processo muito mais eficiente. E, portanto, o ambiente de sala de aula deveria ser muito mais denso e carregado do processo ativo, ou seja, da aprendizagem, e o processo mais passivo, que seria o processo de ensino, deveria ocorrer fora da sala de aula ou em outros momentos. Ou ainda, se você quiser considerar apenas o ambiente da sala de aula e ignorar um pouco o ambiente de casa, o ambiente fora da sala de aula, que você concentre a maior parte do tempo de aula na parte ativa, ou seja, você pode até dedicar alguns minutos, alguns momentos na parte de ensino, que é uma parte mais passiva, em que você comunica informações e você traz ali algumas instruções e o aluno consome informações, mas a maior parte daquele encontro se dê de modo mais ativo, focado na aprendizagem, quando o aluno vai ativamente fazer coisas, anotar, fazer pesquisa, desenvolver conteúdo, onde ele pode, nesse processo, interagir com seus pares, fazer mais trocas e contar com a orientação do professor, que pode apontar certos caminhos, direcionar certos raciocínios, fazer certas provocações e assim por diante. Então, isso que são as metodologias ativas, são essas propostas pedagógicas que visam inverter um pouco essa lógica e tornar aquele tempo ali de sala de aula um tempo onde o aluno está muito mais fazendo coisas ativamente, escrevendo, questionando, perguntando, experimentando, fazendo algum experimento, elaborando questões ou resolvendo questões, e muito menos apenas ouvindo, assistindo ou lendo, focado no consumo de informação. Então você tenta trocar um pouco essa lógica de ensino e aprendizagem, focando muito mais o tempo de sala em ensino, diminuindo, na verdade, o tempo de sala em ensino e aumentando muito mais o tempo em aprendizagem. Tá? Daí o termo metodologias ativas, porque a aprendizagem ela é um processo ativo. Enquanto que o ensino, o consumo de informação, ele é majoritariamente um processo passivo. Você senta e você assiste um vídeo, você ouve alguém falar ou você lê um livro. Eventualmente você pode até fazer uma ou outra anotação, né? Circular ali alguma coisa no texto que te for interessante, mas de modo geral você está mais passivo. E na aprendizagem você está mais ativo, você está fazendo algo de fato, construindo coisas. Então essa é a ideia das metodologias ativas. Promover mais ações discentes no ambiente da sala de aula e deixar o ambiente após a sala de aula para eventuais consumos de informação, eventuais processos aí mais passivos. Para ilustrar melhor essa ideia, eu gosto muito de usar a metáfora do motorista e do GPS, né? O motorista de carruagem, ali, o motorista de carro, por exemplo, e o GPS. Quando os dois têm um foco de te levar para um destino. Só que o motorista, ele tem a autonomia de te conduzir, ele escolhe o caminho. Você pode até dar algumas sugestões, fazer algumas perguntas, será que não é melhor por aqui ou por ali? Mas quem está dirigindo o carro é o motorista, ele está te levando. Então, o professor motorista é aquele professor mais do modelo tradicional, em que ele guia o processo e ele toma o protagonismo do processo. Ele te leva até lá e você segue de modo muito mais passivo. Já o GPS, ele te dá sugestões de caminho. Ele te fala, olha, essa rota é mais rápida, essa rota aqui tem mais trânsito, essa rota aqui é mais curta, mas cabe a você definir qual caminho você vai tomar e como que você vai ajustar a sua rota de acordo com as informações que o GPS vai te dando. Então, nessa metáfora, o professor GPS, que é o professor da metodologia ativa, ele não vai te levar até o objetivo final, ele vai te mostrar os caminhos que você pode seguir, ele vai fazer provocações, ele vai trazer novas informações para que você faça as escolhas de qual caminho você quer chegar. Então, essa troca ela é muito interessante e essa é a proposta das metodologias ativas. Trocar um professor, um processo educacional mais motorista, mais carruagem, em que o professor protagoniza e comanda o processo de aprendizagem no seu ritmo e os alunos vão seguindo, para um processo onde o professor dá caminhos e cada aluno segue esse caminho do seu próprio jeito e no seu próprio ritmo, de acordo com as informações que o professor vão dando, como um GPS. Então é trocar um pouco o professor motorista pelo professor GPS. Essa é a ideia geral do que nós chamamos de metodologias ativas. E aí, neste contexto, surgem várias técnicas e propostas de estratégias pedagógicas, estruturas de aula, que vão promover esse processo ativo de um modo mais dinâmico. Tem vários formatos, tem várias ideias. E todas essas ideias juntas é o que nós chamamos de metodologias ativas. Então, essa seria aí uma definição mais técnica, mais formal. Ok?